Olá, tudo bem com você? Você já ouviu falar das zonas que a gente costuma atravessar para conseguir crescimento, para conseguir autodesenvolvimento? Zona de conforto, zona de aprendizagem, zona do medo. Já ouviu falar disso? Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou o William Costa, hipnoterapeuta, hipnotista, e eu estou aqui para te provocar, para te fazer entender, ou enfim, trazer alguma informação relevante, quem sabe até uma informação nova para você, sobre como conseguir realmente desenvolvimento. Eu gosto de pensar que as pessoas buscam sempre estímulos para sair de uma depressão, para conseguir entender melhor a sua ansiedade, estímulos. As pessoas gostam muito de serem estimuladas, mas eu fico pensando que estímulo nem sempre é o único ou o melhor caminho para o autodesenvolvimento. Para autodesenvolvimento você tem que crescer, você tem que se sentir atravessando patamares, né? Subindo patamares, degraus na vida. E essa percepção ela nunca é imediata. Um estímulo é algo imediato. O crescimento e o desenvolvimento nem sempre. E eu fico pensando que o que seria uma zona de conforto, né? Já viu aquela expressão? É muito feia essa expressão que eu vou dividir com você, mas ela é muito real e ela provoca bastante. É a expressão, eu tô na merda, mas tô quentinho. Já viu essa expressão? Ela é chula, né? Eu sei, mas ela expressa exatamente a intenção de te fazer pensar que a zona de conforto seria esse ambiente, seria o ambiente onde você tem o mínimo controle sobre as coisas que estão acontecendo, você tem o mínimo conhecimento sobre tudo que você precisa para operar, né, para sobreviver, né? Isso seria uma zona de conforto. No meu trabalho seria saber trabalhar naquilo que eu faço, mas não obrigatoriamente ser incrível naquilo que eu faço. Percebe a diferença de uma coisa para outra? Ou, por exemplo, seria conseguir realizar algumas tarefas, mas não obrigatoriamente aprender mais sobre aquelas tarefas para que eu consiga automatizar, para que eu consiga até delegar, se for o caso, e tornar a minha rotina um pouco mais produtiva. Então eu vou destrinchar com você o que seriam as 5 zonas até o crescimento e o autodesenvolvimento. As 5 zonas que eu e você devemos sempre nos preocupar em atravessar. A zona de conforto é a primeira. A zona de conforto é onde você cria o que a gente chama de platô. É quando você estabiliza a sua vida e até pode ser que você tenha algum outro problema já nesse nível. Mas é uma zona muito confortável, daí o nome zona de conforto. É uma zona onde você não ousa, você não tem nenhum impulso criativo, nenhum senso de ousadia. Nesse nível a gente se sente familiarizado com as coisas, com as tarefas, com as pessoas, tá? E aí toda vez que eu penso em sair dessa zona, qual é o primeiro sentimento, qual é a primeira emoção que me toma? O medo. Pois é. A segunda zona, a zona seguinte à zona de conforto, é a zona do medo. Nessa zona é meio difícil de acreditar que é possível fazer mudança, é meio difícil de acreditar que você tem condições ou competências ou recursos para mudar. E a opinião alheia nessa zona afeta demais, tá? Eu vou falar mais para frente em outros vídeos sobre alguns temas mais específicos que ilustram essa zona, a zona do medo, tá? Mas o que você pode rapidamente aqui entender é que toda vez que eu penso em mudar, a primeira emoção básica que vai me causar é medo mesmo. Tá tudo bem, isso acontece com todo mundo, tá? Não precisa se preocupar nem se cobrar demais achando que é só com você que isso está acontecendo, tá? Mas tudo bem, eu consegui passar a zona do medo, eu consegui conversar sobre isso, eu consegui refletir sobre isso. Então eu decido que eu tenho então uma necessidade de aprender algo que eu não sei. Então eu estava na zona confortável, aí eu comecei a acreditar que
talvez, quem sabe, um dia eu possa mudar. Só que para mudar, para crescer, eu tenho medo, porque eu não sei como fazer, as pessoas falam uma abobrinha no meu ouvido. Não, beleza, eu já decidi que eu vou romper essa barreira e eu vou além. Então tá, o que eu preciso aprender para ser melhor, para me desenvolver? Então, para eu conseguir entender um pouco melhor isso, eu entro numa zona de aprendizagem, terceira zona. Zona de conforto, zona do medo, zona de aprendizagem. Na zona de aprendizagem é onde você começa a se perceber confuso. E aí talvez, não sei se você já viu algum outro vídeo meu falando sobre o processo de aprendizagem, mas o momento crucial do processo de aprendizagem é o momento da confusão. Todas as vezes que você se sentir confuso, você está prestes a aprender algo. Entenda bem isso. Todas as vezes que você se sentir confuso, você está prestes a aprender algo. Eu gosto de imaginar que as pessoas não desistem dos cursos de faculdade ou de profissões que são promissoras só porque não paga bem, ou só porque não teve dinheiro para pagar o cursinho, para pagar a faculdade, porque às vezes as pessoas têm dinheiro e esse não era o impeditivo. Sabe qual era o impeditivo? Elas se sentiram confusas e desistiram. Quantas pessoas você já conhece, talvez até você mesmo, tenha iniciado um curso de inglês, mas não continuou porque não viu nem sentido, nem sabe por que não continuou. E aí a minha provocação é, será que você não ficou confuso? E ao invés de buscar esclarecimento, você falou, isso não é para mim? É muito provável, muito provável. Quantas vezes você não já tentou fazer uma dieta e não foi até o final, até conseguir bater o seu objetivo, porque se sentiu confuso, achou que não fazia sentido fazer essa dieta, não estava vendo tanto resultado. Passa essa fase de confusão e você então entra de fato com os dois pés na zona da aprendizagem, tá? Nessa zona você desenvolve novas habilidades e habilidades, competências, estratégias são meio que os ingredientes dessa zona, tá? Tudo bem que quando você aprende alguma coisa nova, você também aumenta a sua zona de conforto, mas eu não quero que você deixe confuso aqui, então vamos deixar segregado, vamos deixar separado zona de conforto, zona do medo e zona de aprendizagem, tá? Muitas pessoas param aqui, na zona de aprendizagem. Por quê? Como eu falei, aumenta a zona de conforto, as pessoas acreditam que isso já é o desenvolvimento em si. Só que conhecimento sem ação não é nada. Conhecimento sem ação é como uma pérola lá no fundo do oceano, ou um baú cheio de moedas de ouro lá no fundo do oceano. Eu te pergunto, que valor tem um baú cheio de moedas de ouro no fundo do oceano? Valor nenhum. Só quando eu pego esse baú e utilizo, coloco essa energia para rodar, que aí sim isso passa a ter valor. Então, a zona de aprendizagem ela tende a se tornar uma zona confortável também, quando você passa desse momento da confusão. Mas mesmo assim, tem um próximo impulso, que é o impulso de superação. O que é esse impulso de superação? Que já é a quarta zona, a zona de superação. Esse impulso de superação, essa zona de superação é quando você começa a ter desejos, ou dar ouvido aos desejos que você já tinha. É quando você começa a estipular objetivos, metas. É quando você volta a acessar algo dentro de você que te faz sonhar. E essa quarta zona, vou te falar, tem gente que vai viver a vida toda e não vai acessar mais ela. Acessou quando era criança, acessou quando estava na juventude, mas a vida fez com que a pessoa se endurecesse, se enrijecesse de uma tal forma que ela realmente passou a acreditar que não dava mais para sonhar. Para isso, para conseguir chegar de novo nessa etapa de superação, de sonho, de meta, de objetivo, você tem que sair do conforto. Qual que é o conforto dessa pessoa? O conforto de estar certa. Porque a vida provou que ela estava certa, que ela não devia mais ousar.
E se ela confrontasse essa certeza? E se ela tentasse, mesmo com medo, fazer alguma coisa que ela sempre sonhou? O que ela teria que aprender? Entende? Essa zona de superação é uma zona muito provocante. Ela não é nada confortável. Mas ela é motivadora. É nessa zona que você consegue acessar competências muito vinculadas às emoções que vão te motivar, que vão dar sentido às suas ações. Quando você consegue se vincular a um sonho, um objetivo, consegue transformar todos os seus desejos em passos e consegue dar esses passos, consegue agir, você então tem o que a gente chama de desenvolvimento, crescimento. Aí então você entrou na quinta zona, que é a zona do crescimento. Percebe que eu comecei falando no vídeo sobre estímulos? Estímulos são muito urgentes. Eu estimulo você para você sair de uma depressão, eu estimulo você para você pensar em coisa boa, eu estimulo você agora, aqui. Mas isso não obrigatoriamente é desenvolvimento. Desenvolvimento é quando você passa por essas zonas todas de conforto, de medo, de aprendizagem, a zona de superação e entra nessa zona de crescimento. Quando você entra na zona de crescimento, aí sim, você está fazendo a vida andar. Gostou desse conteúdo? Denso, né? É um conteúdo denso, mas vale a pena refletir. Em qual zona será que você está? Será que nas diferentes áreas da sua vida você está em zonas diferentes? Talvez na área familiar, você está na zona de conforto. Talvez na área do trabalho, você está na zona do medo, você podia estar aprendendo coisa nova, mas não, você está com medo ainda. Será que na sua saúde financeira você está com dificuldade porque você ainda não estipulou nenhum objetivo, nenhum sonho, nenhuma meta?